Fala, meus amigos corintianos, uma excelente quinta-feira. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações aí do Timão. Futebol não se fala. O que se fala no Corinthians ultimamente é em relação às dívidas. Mais uma dívida de jogador pendente. José Martínez, cerca de 10 milhões de reais para o Philadelphia Union. Ou seja, a gestão anterior não pagava os jogadores de forma nenhuma. Enfim, estou trazendo um corte aí com o Neto detonando geral a última gestão do Corinthians e até as anteriores também. Quesada também a mesma coisa, criticando geral. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar sua opinião nos comentários e vamos aí com o vídeo. Corinthians, se vou trazer Plácido Berce, o Corinthians enfrenta o Flamengo no final de semana, mas a gente não vai falar de bola não, já falar de problema, de pepino, de conta pra pagar, meu amigo, porque num passado não muito distante, a gente falava do transfer ban de uma dívida com o Félix Torres. Agora o Corinthians... O que pode acontecer com o Corinthians, meu amigo, com essa dívida que o Corinthians tem com o Matias Rojas? Oi, Joana. Boa tarde para você e para quem está ligado no Taon. Pode sofrer um novo transfer ban em caso de não pagamento, né? De aproximadamente 41 milhões de reais ao Matias Rojas. O Corinthians foi condenado na última segunda-feira pela Corte Arbitral do Esporte lá na Suíça a pagar esse valor referente a direitos de imagem atrasados, que não foram pagos, né? Na época que o Rojas foi jogador do Corinthians, entre o meio de 2023 e início do ano passado, o Rojas fez 30 jogos pelo Corinthians e não marcou nenhum gol. Atualmente o paraguaio joga no Portland, dos Estados Unidos, e aí entrou na justiça para conseguir esse dinheiro e o Corinthians foi condenado. O que acontece agora? O time tem 42 dias para quitar essa dívida, se não pagar, sofre um segundo transfer ban. Já está proibido de registrar novos jogadores pelo não pagamento de aproximadamente 40 milhões de reais ao Santos Laguna do México, referente à contratação do zagueiro Félix Torres, que esse sim está no elenco corintiano atualmente. Se sofrer esse segundo transfer ban, para ficar liberado para contratar novos jogadores, o Corinthians teria que quitar essas duas dívidas, do Félix Torres e do Matias Rojas. Só que vale a gente lembrar também, Joana, que o Corinthians já foi condenado na FIFA sobre outros 3 casos e aí recorreu na Corte Arbitral do Esporte, que é como se fosse uma segunda instância, aguarda ainda a decisão em relação a esses outros 3 casos que são referentes a dívidas ligadas à contratação do Garro junto ao Tajeres, ao Philadelphia Union na contratação do José Martínez e ao empréstimo mais recente do Maicon junto ao Shakhtar Donetsk. Se a gente somar essas 3 últimas negociações que eu citei, são mais 40 milhões de reais, ou seja, ao todo, somando essas 5 negociações, o Corinthians deve aproximadamente 120 milhões de reais. É realmente um problemaço financeiro para o Corinthians administrar. Pois é, que infelicidade, hein? Uma dívida de mais de 40 milhões com um jogador. Essa situação do Corinthians. Plácido BS, muito obrigada pela sua participação aqui no Taon. É o seguinte, para dizer o quanto que tem ladrão, vagabundo, desgraçado nesse mundo do futebol, né? Mais uma vez, a gente tem a informação que você não pagou o José Martínez, Augusto, quem quer que seja. Pô, isso é uma brincadeira, isso é uma vergonha para uma instituição como essa. Isso é vergonha. Por que o nós, corintiano, estou falando agora como ídolo e como torcedor. Meu irmão, sabe, a gente vive de migalha, irmão. Sabe o que é migalha? Tomara que o São Paulo não ganhe, não passe. Eu estou torcendo para o São Paulo passar. Eu não torci para o Palmeiras. Todo mundo sabe disso, eu não vou contar mentira. Eu só torço com o Palmeiras contra a Ponte Preta. O único time que eu torço para o Palmeiras é quando o Palmeiras jogar com a Ponte Preta. Aí eu torço para ser 15-0. Aí é o seguinte, sabe por que o Corinthians está ficando tão pequeno? Vocês que fizeram isso pro Corinthians. Pô, vocês pagaram 200 mil dólares, mas ninguém sabia. O Fabinho Soldado, você não sabia, irmão? O Financeiro, você não sabia? Ninguém sabia. Há quanto tempo que tá o José Martínez aí, cara? Você já percebeu? Nós, porque só nós fazemos isso aqui, só os donos da bola. Globo Esporte não faz, Jogo Aberto não faz, Record não faz, ninguém faz. A RTV faz, os meninos lá, que eu gosto deles, do Marcos Assunção, do Guipa e do Márcio Espipo, que é o monstro apresentador. Aí, meu irmão, toda semana me parece que tem uma coisa para destruir um dos maiores clubes do mundo. Toda semana. Mas vocês não sabiam que vocês não tinham pago e que vocês, ordinariamente, não pagaram as 3 parcelas? Ordinariamente.
sabendo que ia dar o transfer ban. É a mesma coisa a gente, não paga a escola do nosso filho, não paga o plano de saúde. Para o condomínio. Aí sua mãe vai, sua avó vai, seu tio vai. Ah, não, o senhor não pagou, não paga condomínio. Porque quando você vive em condomínio, você vive com pessoas, né? Então você tem que respeitar, né? Pô, como é que vocês podem ser tão ordinários? Como é que vocês podem fazer isso para um clube como o Corinthians, cara? Porque as pessoas amam esse clube. Aí vem o Palmeiras. Aí vem o Palmeiras. Vem Paulo Nobre, vem Gagliotti, que pra mim foi o maior presente, foi o Gagliotti. Pra mim também. Vem a Leila, a titia Leila aí. Né, que por sinal, né, a gente tem que entender ela como uma mulher que domina um lugar de baixo, né, de gente machista, que é o futebol, não é verdade? A gente sabe disso, racista, Muito. homofóbico, torcedor homofóbico pra caramba, torcida homofóbica, um cambade de bandido que matou um menino lá agora no jogo do Vasco, o cara deu facada no moleque, martelada. Mas aí os caras não falam isso. Aqui, qual o programa que vai? O meu. E aqui é assim que a banda toca, irmão. E é assim que a banda toca aqui. A gente vai falar muito do Palmeiras. Por que eu abri assim? Porque eu que sou corintiano, cara. Eu que sou ídolo do Corinthians, meu irmão. Eu tenho busto lá, eu amo o Corinthians, cara. Eu rosinei mais que eu ainda, que é menino, que veio lá com 10 anos, meu irmão. Como é que vocês podem ser tão canalhas? Como é que vocês podem ser tão vagabundos de fazer isso para um clube como esse? Impressionante. Toda hora! Mas é impressionante, não tem jeito, não tem luz no fim do túnel, não há possibilidade nenhuma de não ser o FOSAF. Desculpa, eu sempre fui contra isso. O Veloso falou já há um bom tempo. O Márcio, amigo do meu irmão, ali falou pra mim hoje. Eu falei, pô, mas caramba, cara, será que tem que ser SAF? Mas como é que vai ser SAF se vocês continuam os mesmos? Você viu o que o Conselho fez, Cascão? O nome do pessoal que tá lá? São os mesmos, cara. Aí vai discutir o negócio da arena, da caixa. Você acha que precisa isso, cara? Vai lá você, Osmar Stab, pega o avião, chama o financeiro, chama uma empresa que seja inteligente em relação a financiamento, vai lá com um advogado monstro, paga 1 milhão pro cara e fala para ele conversar com o presidente da Caixa. Não, vocês pagam 18%. Vocês pagaram 10 anos no estádio que não é nosso, que não é do torcedor, e que lota o estádio, 45 mil pessoas, que eu sou fiel torcedor, que você é, e que a torcida deu 40 milhões. Os 40 milhões não dá para pagar nem o Matias Rojas, porque eles fizeram isso. Como é que eles fizeram isso? Eles contrataram o cara, fizeram o contrato com o cara, aí o contrato do cara dá 40 milhões. Aí não pagou, aí veio pro Augusto, fez de 6 milhões, 1 milhão por mês, a primeira não pagou, perdeu os 40 milhões. E ninguém vai preso. Pô, como é que pode um time como esse? Eles jogam contra o Flamengo agora, Memphis Depay ganha 6 milhões, não joga. Garro fez 1 gol, foi aí na balada aí com a panturrilha, pode ir, faz igual eu, irmão. Faz igual eu fazia, irmão. Ninguém sabia. Não tinha celular, não tinha nada. Pô, a balada de juvenil ainda, né? Não tem nem strip, não tem nada. Maconha, tem nada. Tem maconha, tem uísque, tem nada. Nem sabe fazer. É Guaraná, aquelas tubaínas. Ah, vamos tomar tubaína, porque hoje para fumar maconha, não sei o quê, tem exame de dope. Na verdade, eu sei que fumou maconha pra caramba. Isso não. Nunca fumei nem cigarro. Você precisa viver um pouco a vida, cara. Não, mas tô você feliz. Você precisa esbordear, Mas velho. não, tô bem. Você precisa. Tô feliz demais. Já tomou conhaque Drulis? Nunca tomou Drulis? Ah, o Drulis não. Aí, tá vendo? Você não sabe que você toma o Drulis, o estômago seu sai pra boca. Queimando tudo aqui, ó. É, não é? Ô, não, aí joga. E Memphis não joga porque tá com edema. Garro, não sei o quê. Pô, desculpa, cara. Vocês acham mesmo que o Corinthians, do jeito que tá, vindo agora Pô, não é... Cara, é vergonhoso. É imaginário, assim, você pensar com um clube que lota o estádio, que tem 30 milhões, pô, que direciona o Ibope. Não é o Parmeira. O Parmeira deu 21 pontos na Globo ontem. Se é o Corinthians, é 40, irmão. Se é o Corinthians, é 40. E que não tem conversa, irmão. E direciona a liga forte. Aonde o Corinthians for, os outros querem ir porque sabem que vai ter mais dinheiro, porque o Corinthians vai ganhar mais dinheiro. Aí vocês não pagam o José Martínez, que nesse país aqui tem 15 jogadores melhor que ele. Melhor que ele.
Na base do Corinthians botaram um moleque que é melhor que ele. Vocês pagaram 8 milhões, deram 200 mil dólares. E estão devendo, pagaram 8, pagaram 1, estão devendo 7. Ah, isso é vergonhoso, cara. Pô, vocês são, ó, a canalice é tão grande, mas é tão grande, que mesmo assim, as pessoas acreditam. Então, meu irmão, aí, pra vocês corintianos, não quer assistir o programa, não assiste, irmão, que eu só vou falar do Palmeiras. Notícia do Corinthians aqui, ou antes de você encher a boca pra falar do Bilal, senhor Mãe? Ontem ele engasgou. Ontem ele vai falar dele. Vocês estão numa disputa que não tá muito legal, não, hein? Não, mas o senhor Mani que puxou essa. Senhor Mani, Isso é coisa do senhor Mani. Vai sobrar pra você aí, hein? Isso é coisa do senhor Mani. O Quesada... Você é um jornalista respeitável, você tem história, pô, né? Você já é avô, né? Não, pô, que isso? Mais notícia ruim pros lados do Parque São Jorge, hein? Eu começo com qual? Eu não sei o que te dizer. A gente tem 5 minutinhos pra falar do Corinthians e 2 Vou dar uma minutos pro passada Bilal. rápida. Corinthians foi condenado lá pelo CAS, vai ter que pagar 41 milhões de reais ao jogador Matias Rojas, para explicar, né? Projeto de jogador. Projeto de jogador. O Corinthians devia 8 milhões, ainda na administração lá do Duílio. Houve um acerto com o novo presidente, que já não é mais o Augusto Melo, para pagar esses 8 milhões. E lá no contrato os caras conseguiram fazer um negócio genial. Ao deixar de pagar uma das parcelas dessa dívida com o jogador... se não pagasse ali na data especificada, o Corinthians seria obrigado a pagar a totalidade do contrato do Matias Rojas. E foi isso que aconteceu. Por isso que está chegando nesse número. Por isso que na calada da noite ele fez as malas e foi embora. Ou seja, de forma premeditada, porque ele falou: opa, aqui tem a chance de eu fazer o pé de meia por causa da vida. Bilionário. Milionário e ajudar todas as próximas gerações da minha família, né? Então ele fez muito bem, premeditado, desonesto ou não, enfim, isso daí depois lá o homem lá de cima resolve, mas o que vai sobrar para o Corinthians que é o que interessa. O Corinthians vai ter que pagar esses 41 milhões, que já não são mais 41, tá? Tá, juros, né? Que já tem juros, está indo para 45. E agora, condenado de novo, Corinthians na FIFA por dívida na contratação de José Martínez. Mas todo mundo que chegou, o Corinthians não pagou? Eu não tenho montou um time inteiro sem pagar ninguém? Eu não tenho os números, tá? Informação do Marco Belo, nosso amigo aí, ó. Eu não tenho os números, mas olha lá. Ó, o valor que é de 8, mas pode chegar a 10 milhões com impostos, tá? Bom, o Marco Belo é um dos caras que mais conhece do Corinthians. Esse número do Marco Belo daqui a pouco vai estar em 12, 13, 14, 15. Não vamos esquecer, tem do Félix Torres, tem a situação do Garro, e tem a situação do Maicon. Então já são 5 jogadores. Só nessa brincadeira, eu não tinha colocado ontem a conta do Martínez. A gente chegou a 110 milhões. Com o Martínez já chega a 120 milhões. Na conta que você fez lá na Rádio Bandeirantes com o Luiz Fabiano. Que nem o prêmio da Copa do Brasil vai conseguir ser usado para pagar esses caras. O valor é de 8, mas pode chegar a 10 milhões com impostos. Isso. Ele reitera no final que Augusto Melo era o presidente e não apagou as parcelas do contrato. É a dívida que está rodando lá no CAS, tá? Parabéns. A primeira que caiu é a do Matias. Repetindo, tem Maicon na história, tem Martínez agora, tem Garro na história e tem o outro que eu falei? Maicon. E o Félix Torres. Eu não sei como o Corinthians vai sobreviver, tá? Não sei como vai sobreviver. Financiamento da Arena. Vai lá. Financiamento da Arena, o André Sanches. O André Sanches. Sinceramente, eu não sei se o André tem que estar ou não. Como ele criou toda essa coisa tem a explicação aí, se der tempo a gente coloca. Como ele criou toda essa coisa aí, então ele que vá lá também, coloque a cara para bater e tente ajudar o novo presidente a dar uma solução a essa problemática do estádio. Tá? Então é o seguinte, ele, Andrés, Osmar Stabile, Vicente Cândido, ex-deputado e ex-diretor do Corinthians, Carlos Vieira e outros 2 representantes da Caixa estiveram no encontro, tá? E aí estão tentando modificar a forma de se pagar as parcelas do estádio do Corinthians. Lembrando que o Corinthians tem que pagar cerca de 100 milhões por ano dessas parcelas. Os últimos 2 anos o Corinthians pagou em dia, mas pagou apenas juros. Apenas juros, tá? Quem amortizou foi a torcida. Em 40 milhões. A dívida estava em 700 milhões. Amortizando vai cair para 660, 670. Tá? Que é um dinheiro absurdo, né? Essa reunião que aconteceu, informação que eu vi lá do
do Thiago Salazar da Gazeta, que Sada pode confirmar, é que o Stabile não convidou o Andrés para essa reunião da Caixa, que foram as pessoas da Caixa que convidaram o Andrés Sanches para essa reunião por uma relação que eles têm aí de confiança de muitos anos de negociação. É isso? Mas, gente, vamos entender. O Andrés é o interlocutor do estádio do Corinthians desde que foi criado o estádio do Corinthians. Então, aí não tem jeito. É por isso que eu tô falando. A torcida Gaviões foi lá no Parque São Jorge ontem, o Ale, o Fantasma, a turma foi lá, tal, mas o presidente não estava lá. Não estava lá. O que eu estou dizendo com isso? Mas, sabe por que você está falando que o Andrés tem que estar? Eu acho que o Andrés não pode deixar de ser responsabilizado por esse acerto. Sabe por quê? Senão vai o novo presidente de cara limpa lá e não sabe o que foi tratado anteriormente. Então, o Andrés tem que estar lá na reunião explicando, não, pera, porque a bucha tá aí, né? É claro, pô. E porque é o seguinte, não vai sair do bolso do Andrés. O Andrés costuma falar para todo mundo, falou há anos e anos falava para mim, assina o cheque lá. Não é o Andrés que vai assinar o cheque, é o Corinthians. Então o Andrés tem que explicar o que ele assinou lá para o Corinthians saber o que precisa ser discutido ou não. Para esse negócio não se transformar em um bi daqui a pouco. Daqui a pouco a gente vai estar aqui, nós quatro, falando de 1 bi da dívida do Corinthians no estádio. Essa nota aí é legal, cara. O que foi, senhor Mani? Os Gaviões estão indignados com a presença do Andrés Sanches nessa reunião na Caixa. É o que queria essa nota aí. Eu tenho uma opinião diferente da Gaviões, tá? Eu acho que quem assinou precisa colocar a cara para bater. Então, Gaviões, ouça o que o Quesada tá falando aqui, tá? Quem assinou precisa colocar a cara para bater. Porque é muito simples sair pela porta dos fundos, entendeu? Aí é o que eu falei. Alguém tem que ser cobrado, cara. Aí é o que eu falei, informação da Gazeta Esportiva, matéria do Salazar, que o Andrés foi chamado pelo pessoal da Caixa, e o Osmar Stabile fala que quando chega na reunião se surpreende ao ver o Andrés lá. Não sabia que ele ia estar lá. Aí também não sei se... Eu não sei se vocês podem não concordar comigo, mas eu acho que quem assinou... Não, tudo bem, mas você acha que o Osmar Stabile ia chegar lá na reunião com a Caixa, ia ver o Andrés e não saber que o Andrés ia estar lá? Posso te falar um negócio, sinceramente, de irmão? De corintiano para corintiano? O Corinthians é uma mentira todo dia, cara. É torcida, é Stabile, é Andrés. Eu tô com o saco cheio desse tamanho já, os meus dois, tá? Estão aqui. Porque é só mentira, cara. É só mentira. É todo dia uma mentira. Veja os caras que estão ao lado do Stabile, são os mesmos, estão desde 1910. A porra do Lampião tá lá ainda. Eu tô com o saco cheio desses caras, meu. É todo dia uma bravata, todo dia uma mentira. Ninguém investiga ninguém. Todo mundo tem rabo preso com todo mundo. Vão mentir pro escambau. É isso, pô. Tô com o saco cheio. Eu não vou falar mais de Corinthians aqui. E vou trazer aqui mais algumas informações aí dessa condenação do Corinthians no CAIS. Abre aspas para a matéria. CAS condena Corinthians a pagar 41,3 milhões a Rojas e clube pode sofrer transfer ban. Timão já tinha sido condenado no ano passado na FIFA, mas recorreu ao órgão, que não acatou o pedido e aumentou ainda o valor da indenização. A Corte Arbitral do Esporte, CAIS, condenou o Corinthians a pagar 41,3 milhões ao meia Matias Rojas, que rescindiu o contrato com o clube no ano passado, alegando atraso nos direitos de imagem que compõem parte dos salários dos jogadores. O paraguaio joga hoje pelo Portland, lá nos Estados Unidos. O valor que terá de desembolsar é ainda um pouco maior, já que há incidência de juros desde o ano passado. O saldo atual é de aproximadamente 45 milhões de reais. Nas últimas semanas, a diretoria alvinegra procurou o advogado, sócio do escritório, que cuida da defesa de Matias Rojas, em busca de um acordo amigável. O staff do jogador se mostrou aberto a conversar, mas a negociação ainda estava em estágio inicial. Caso não haja uma resolução em 45 dias, o Corinthians sofrerá mais um novo transfer ban da FIFA. Atualmente, o clube já está proibido de registrar jogadores por conta da dívida com o Santos Laguna pela contratação de Félix Torres. O jogador foi contratado na temporada de 2023, jogou 30 jogos com a camisa do Corinthians e não marcou nenhum gol. Além disso, ainda existem mais 2 processos correndo lá no CAIS, uma em relação a Rodrigo Garro, quando o Corinthians contratou ele do Tadieres, e tem um outro processo de empréstimo ao Shakhtar Donetsk em relação ao meia Maico. Enfim, a situação do Corinthians em relação financeira a essas cobranças está delicadíssima. Vamos ver se eles vão conseguir levantar para fazer esses pagamentos, para poder pelo menos tirar o Corinthians do transfer ban em relação ao Félix Torres, mas essa bombinha aí que já está chegando aí agora, situação delicada.
Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar sua opinião aí nos comentários. E até o próximo vídeo. Valeu!